Shalom mais uma vez, você que está nos assistindo através da TV Sião e você que está aqui na Hart Sion. Estudo especial, estou aqui para apresentar para você, estudo inédito dessa casa. Dê uma olhada aqui na tela comigo, veja, o título é Por que Isaac amava mais a Esaú do que Jacó? E esse estudo é baseado na porção desta semana, que é a porção Toldot, que é a porção que corresponde a Gênesis 25, capítulo 25, verso 18, até o capítulo 28, verso 9, Malaquias, capítulo 1, até 2, 7, e Mateus 10, 1 a 11, 30, é a porção que é estudada nos dias de hoje, e de onde eu me baseei para também tecer esse estudo aqui para você, muito interessante. Eu baseei esse estudo num artigo que li essa semana de um rabino muito bom, ainda não é messiânico, mas esse rabino escreveu esse artigo e ele abordou esse aspecto e eu achei fantástico. Então eu me baseei no artigo desse rabino e oro pela vida dele, para que o Eterno possa continuar usando e para que o Messias de Israel se revele a ele de uma forma tremenda. Rabino Jonathan Sacks, ex-rabino-chefe da Inglaterra, a minha admiração, meu respeito, meu agradecimento também por esse insight fantástico que ele teve, de onde eu me baseei para poder construir essa palavra. Bom, pessoal, abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 18, é a porção Toldot. Vai contar a história, continua a história de Isaac, mas agora contando do nascimento dos filhos dele. Rebeca era estéril, Isaac ora 20 anos, ele casa com Rebeca, ele tinha 40, e ele ora 20 anos, quando ele tinha 60 anos, Rebeca concebe e dá à luz então a gêmeos. E vamos ler aqui um pouquinho, Gênesis 25, 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou Rebeca por esposa, filha de Betuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, isso, o arameu. Isaac orou ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril, e o Eterno ouviu as orações de Rebeca, sua mulher concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, se é assim, por que vivo? E consultou ao Eterno, o Eterno respondeu a Rebeca, e disse, Rebeca, 2 nações existem no teu ventre, 2 povos vão nascer de você, e vão se dividir, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esav. Depois nasceu o irmão, segurando a mão no calcanhar do mais velho, Esav, por isso lhe chamaram calcanhar. Yaakov, em hebraico, vem de Ekev, calcanhar. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó era homem de paz e habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Você conhece a história. Você já leu isso várias vezes, assim espero. Você já ouviu estudos e pregações sobre essa história muitas vezes. Mas a minha intenção foi buscar de Deus algo diferenciado, algo diferente, algo que chamasse a nossa atenção a um aspecto que não se presta muita atenção às vezes. Então acompanhe aqui comigo. Esaú e Jacó começaram a sua história antes mesmo de virem ao mundo. Ambos estavam destinados a serem constantes adversários e representarem propósitos distintos. A história de Israel vai se delimitar no nascimento desses 2 meninos. A história desses 2 povos, ela vai continuar até nos dias de Yeshua.
ela influencia a história de Israel até os dias de Yeshua. Quer saber? Até os dias de hoje, ela influencia Israel. Porque Esaú, Esaú e Jacó, eles representam coisas muito distintas. Representam propósitos muito distintos. Abraão tinha sido chamado pai de Isaac. Abraão recebeu uma promessa. Essa promessa seria passada aos seus descendentes em Isaac. Isaac sabia que um desses dois filhos iria carregar essa semente, essa aliança. Tradicionalmente, o mais velho, mesmo que tenham sido gêmeos, mas o que saiu primeiro é o mais velho. Esse carregaria, então, segundo a tradição, a aliança, o peso, a responsabilidade de ser bênção para as famílias da terra. Olha só, esses dois meninos também possuíam preferências diferentes entre os seus pais. Esaú se tornou hábil caçador, homem do campo. Jacó era homem pacato, habitava em tendas. Isaac, que saboreava uma boa caça, amava mais a Esaú. Rebeca amava a Jacó. Sempre me intrigou, por isso que eu gostei muito do que eu li do Rabino na semana passada, sempre me intrigou essa questão do Isaac gostar mais do Esaú por causa do estômago. Nunca entendi isso, ainda mais Isaac, de todos os patriarcas, o mais instruído, né? Tem Midrash, tem alguns Midrashim que fala que Isaac foi enviado por Abraão até o jardim do Éden, que Isaac tinha aula lá com Sem, né? E aí, os rabinos falam que Isaac era muito instruído, são Midrashim, mas o fato é que Isaac era o mais instruído dos patriarcas, é o que teve mais paz na vida. Olha só, olha a vida de Abraão, que confusão, sai da parentela e vai para Arã, sai de Arã, vai para Canaã, luta com os reis, resgata Ló, volta, e é muita confusão. Jacó, nem se fala, né? É o campeão a história de Jacó é uma novela mexicana. Você pega a história da vida dele, meu Deus, foge de casa, acha lá, vai trabalhar para o tio, e o tio o engana uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e volta, e tem que encontrar com o irmão que ele engana o irmão, que é a história da Paraxá dessa semana. É uma novela, até cansa de ler, você lê, que vida. Por isso que ele diz para Faraó, né? Muitos e maus foram os meus dias, porque realmente chegou lá para Faraó, vivido mesmo, muitos dias, né? Mas Isaac não, pessoal. Isaac é o patriarca que vive mais do que o avô e mais que o filho, porque ele teve uma vida mais pacata. A Torá fala, era homem de paz, homem que habitava em tendas. O que significa isso? Não saía muito, não viajava muito. Por consequência, o outro era o quê? Aventureiro, né? O outro nasceu com mais vigor, né? Pegou o melhor ali do material genético da mãe e do pai, nasceu forte, nasceu com dons naturais para caçar, para dominar, para estabelecer, né? Para frente. Você vê que ele não, por que ele não vivia em tendas? A Torá fala, era homem do campo, Ish Sadeh. Por quê? Vivia no campo, vivia caçando, então era muito diferente os dois. Até no aspecto físico, né? Um nasceu mais ruivo, todo peludo, o outro nasceu mais liso, mais mirrado. E os pais desenvolvem preferências, que é uma coisa que não é muito boa. Mas a Torá registra que eles tiveram preferências, primeiro, para que você aprenda, segundo, porque tem algo importante nessa preferência do pai e da mãe, dos dois. Entender por que Rebeca preferia a Jacó não é difícil. Por que não é difícil? Porque ela recebeu um oráculo, ela recebeu uma profecia de Deus. O que ela recebeu? Dê uma olhada aqui comigo. Sabemos por que Rebeca amava mais Jacó, não é difícil. Com as crianças no seu ventre e com grande dor, ela questiona a Deus. Espera, isso aqui não está certo, estou sofrendo demais. E Deus responde, olha, os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou o Eterno respondeu,
2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Não resolveu. Ela sabia que o chamado, que a aliança, que o carregar da promessa seria incumbido a quem? A Jacó. Deus já havia dito isso a ela. Ela sabia que seria Jacó. Ela sabia que Esaú não seria digno. E à medida que o tempo vai passando, ela começa a ver na vida de Esaú essas características de alguém não digno de carregar essa aliança. Então não é difícil entender, ainda mais mãe, né? Mãe sempre tem o seu preferido. Não faça isso, mas a verdade, o fato é que é batata, não tem jeito. Eu amo todo mundo igual. Ama, mas sempre tem aquele mais, né? Sempre tem aquele mais próximo, né? Que a mãe adula mais, que a mãe protege mais, né? Ainda mais se é um que na infância deu muito problema, ficou muito doente. Geralmente esses que ficam muito doentes quando são pequenos, crescem e viram super protegidos, né? E aqueles que crescem mais valentes, né? Que cai, machuca, aí esses ficam mais independentes. Mas as mães amam todos de uma forma igual, mas sempre tem aquele que a mãe cuida mais. Isso é natural. Então a gente entende isso aqui com Rebeca. Mas Isaac? Vamos ver Isaac? Aqui que está o mistério, olha só. Por que Isaac amava mais a Esaú? Será que ele não sabia da profecia dada a Rebeca? Será que o texto da Torá deve ser interpretado na literalidade, transformando Isaac num homem guiado pelo estômago? Arriscaria com isso Isaac o futuro da aliança que Deus deu ao seu pai? Será mesmo? Será que o mais instruído dos patriarcas, será que o mais espiritual, se eu posso dizer assim, dos patriarcas, pelo menos aquele que teve mais paz, que podia buscar a Deus mais sossegado, será que esse vai ser guiado pela barriga? A minha esposa fala que me conquistou pelo estômago, porque no dia que eu fui à casa dela, com intenção de pedir os pais para namorar com ela, mas eu não estava muito certo. Eu queria ir lá, queria conhecer a família melhor, não é? Então eu fui nesse dia com essa intenção, falar, esse almoço vai ser fundamental para eu conhecer esse povo aqui. E aí, eles armaram uma cilada lá para mim. Fizeram lá. Tatiana descobriu o meu prato predileto. E aí minha sogra fez lá um prato caprichado. Eu acho que foi um nhoque, se eu não me engano, um nhoque recheado, muito gostoso. E ela fez lá um nhoque, sabe? E estava uma delícia. Aí depois que eu comi, e aí ela falou. Eu tinha um amigo, que levei um amigo comigo, e aí esse amigo me entregou no final. Aí ele falou assim, agora o Mateus quer falar um negócio para vocês aqui, falou com meu sogro e minha sogra. Agora o Mateus tem algo para falar. E aí ele me entregou ali, e eu estava muito satisfeito, né, muito feliz. E aí então eu nem pensei muito não, falou, eu estou aqui, queria autorização de vocês para, né, namorar vossa herdeira, vossa filha aqui, né? Uma menina muito correta, e eu sou assim, sou fulano, me apresentei e tal. Mas a verdade é que contribuiu muito. Claro que eu não namorei por causa de almoço, de comida, mas contribuiu muito. Por quê? Porque agrada, você está ali, né? A refeição, comer junto, uma comida boa, né? Agora, se fosse se ela tivesse feito um prato, não, é sério, se ela tivesse feito um prato que eu não gosto, ou que eu não como, ou um prato ruim, possivelmente eu sairia dali ainda em dúvida, eu não ia pedir, eu ia pensar mais um pouco, né? Mas aquele momento me cativou. Mas será que Isaac seguiria esse padrão? Será que Isaac é homem assim de ficar deixando a barriga tomar as decisões? A pessoa responsável pela herança de Israel? Aí o que nós fizemos? O que nós devemos fazer? Nós devemos consultar o hebraico.
As pessoas sempre me perguntam, qual é a melhor Bíblia, a melhor tradução que eu devo usar? Eu falo, não importa a tradução. Se você tem o original, você pode ter qualquer Bíblia. Desde que você tenha o original nas mãos. Você pega o original, consulta, aí você pode conferir com a sua tradução. Não tem tradução melhor ou pior. Tem traduções diferentes. Mas o camarada que quer estudar a Bíblia mesmo na seriedade, ele aprende hebraico, bíblico, e ele vai pegar no original. Aí consultei no original, esses versículos 27 e 28 de Gênesis. Olha o que dá na sua Bíblia aí do Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Perito caçador. Será que é isso mesmo? Dê uma olhada aqui comigo na tela. Olha que coisa mais interessante. Em hebraico, Esav, Ish, Yodea, Tsaid. Esav, que é Esaú, Ish, homem, Yodea, que sabe, Tsaid. Sabe o que é Tsaid em hebraico? Armadilha. É traduzido como caçador, caça, mas literalmente é armadilha. É um homem que sabe fazer armadilhas. Olha aqui, Esaú era um homem que sabia armadilhas. Olha que coisa interessante. Vamos no outro, olha, o outro. Verso 28, como é que está na sua Bíblia? Isaac amava mais Esaú porque se saboreava da sua caça. Não, vamos ver aqui no original, olha aqui. Yehav Yitzhak et Esav, e amou Isaac a Esaú, que Tsaid Befi. Amava Isaac a Esaú, porque a armadilha estava na sua boca. Olha que coisa interessante, pessoal. Na boca de Esaú. Bepive é a boca de Esaú. Então Isaac amava mais a Esaú, porque a armadilha estava na boca, nos lábios de Esaú. Ô, meu amigo, isso aqui muda tudo. Muda tudo. E é por isso que os rabinos comentam muito sobre esse negócio. Porque Isaac tinha preferência de Esaú. O original muda tudo. Isaac deixa de ser uma pessoa guiada pelos instintos, pela fome, e a coisa passa a ser mais profunda. Olha aqui uma coisa. O Rashi, comentarista medieval, judeu, né, nos deu um comentário da Torá fantástico. Olha o que ele diz sobre esses versículos. Leia aqui comigo, Rashi. Rashi explica. O Esaú sabia como fazer armadilhas, enganando o seu pai com a boca. Ele diria, o pai, como é que se dá o dízimo do sal e da palha? Consequentemente, o seu pai acreditava que ele era religioso em observar os mandamentos. Havia armadilhas nas palavras de Esaú que enganava o seu pai com as mesmas. Ele era astuto no falar. Por que ele perguntava isso aí? Na verdade, você sabe que sal e palha não se dá dízimo. Então eram perguntas o quê? De armadilhas, para o pai achar que ele era religioso. Mas ele nem sabia o que ele estava perguntando, por quê? Palha e sal não dá dízimo. Está vendo como é que era a armadilha? A armadilha estava na sua boca, é o original. Que Tsaid Bepiv, que a armadilha estava na sua boca. Por isso, Isaac, segundo Rashi, amava mais a Esaú. Agora que interessante, né? Por que Rebeca não foi enganada também pela lábia de Esaú? Se for o caso, Isaac foi enganado. Rebeca não foi enganada, Rebeca era atenta. E geralmente é assim, né? Os homens são mais facilmente enganados, as mulheres são mais espertas. A maioria das vezes, né? Quase sempre. Mas por que você acha que Rebeca não foi enganada por Esaú também? Por que você acha? Ô meu amigo, quem que era o irmão de Rebeca? Labão. Rebeca cresceu com o camarada mais picareta do Oriente Médio na época, que era Labão.
Então, ela sabia o que era enrolar, ela sabia o que era picareta, ela sabia o que alguém era passar a perna. Ela cresceu nesse ambiente. Então, Esaú jamais conseguiria enganá-la, porque ela cresceu num ambiente desse com o irmão. Agora, Isaac não. Isaac cresceu onde? Na tenda de Abraão. Nasceu e cresceu no Ohel Abraham, na tenda de Abraão. Olha que maravilha. Segundo os rabinos, estudando aos pés de Sem. Oh, que vida boa, né? Levanta de manhã, apacenta o gado, vai estudar a Torá, aí chega de noite, ora, né? Conforta ali, conversa com o pai e com a mãe, contempla as estrelas, que Deus maravilhoso. Aí é um camarada puro, muito puro, mas facilmente enganado. Enganável. Foi facilmente enganado, nas palavras de Irache. Mas Rebeca não. Bom, essa é uma abordagem. E faz muito sentido, não faz? Que a gente pega aqui pelo hebraico. Ele realmente tinha essas armadilhas. Era um homem que a armadilha estava na sua boca. Era um homem que sabia armadilhas, né? A Torá não especifica se eram armadilhas mesmo ou se simboliza alguma coisa. Rashi acha que é uma maldade, era uma perspicácia de Esaú. Mas aí que vem o diferencial que eu quero apresentar para você nesse breve estudo dessa noite. Dê uma olhada aqui comigo. Talvez, pode ser, viu? Pode ser que o Isaac amasse mais Esaú, porque não sabia quem Esaú realmente era. Pode ser. Pode ser que ele realmente era enganado pela lábia, pelas palavras de Esaú. Mas o rabino Jonathan Sacks propõe uma outra abordagem. Uma outra abordagem. Olha aqui, que fantástico. Qual foi a abordagem do rabino? É o seguinte: talvez Isaac soubesse muito bem quem era Esaú, e exatamente por isso decidiu amá-lo mais. Por quê? Ele sabia quem era Esaú? Na minha opinião pessoal, gosto muito de Irache, mas eu acho que o Sacks está mais próximo do que realmente estava ocorrendo. Porque Isaac, apesar de ter sido criado lá com Abraão, mas não era tolo. Ele não era bobo. Ele era um homem com discernimento, com o Espírito de Deus. E talvez, pessoal, ele amou mais Esaú, pelo contrário, porque ele sabia exatamente quem era Esaú. Sabia da sua personalidade, sabia da sua natureza, sabia do seu problema de caráter, problema moral, problemas morais ele tinha. Havia um rabino, antes da criação de Israel, foi o primeiro rabino-chefe do pré-estado de Israel, rabino Ashkenazi. O nome dele era Avraham Kook, exímio rabino, muito conhecido hoje em dia, ainda por causa dos seus ensinos. Uma vez um pai chegou para o rabino Kook, um judeu, e chegou para o rabino Kook e disse: Rabino, eu não sei o que fazer com meu filho se tornou um filho contumaz, meu filho se tornou um filho rebelde, meu filho largou a Torá, meu filho largou os mitzvah, meu filho, rabino, foi criado na sinagoga, meu filho foi criado na yeshiva, meu filho era um judeu piedoso, meu filho guardava os mandamentos. Agora, rabino, nem como judeu ele quer se identificar mais. Eu vou deserdá-lo, eu vou abandoná-lo, eu vou largar para lá, é muita tristeza para mim, eu não sei o que fazer. Aí o rabino Kook disse para ele assim: olha, quando o seu filho era religioso, o senhor o amava? Ele respondeu: claro que eu amava. O rabino disse então: agora então, ame-o ainda mais. Tem coisas que o amor, tem situações onde o amor alcança, realiza mais do que a repreensão, do que o castigo, do que a separação,
do que a rejeição. Ame-o mais agora. Já o amava antes, ame-o mais agora. Dê uma olhada aqui. Às vezes, o amor consegue coisas que o castigo não alcança. O filho que dá mais trabalho precisa receber muito mais atenção dos pais. Para quê? Para visar a sua restauração. Não é assim, pessoal? Não é assim, pais que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo? Você não acaba dedicando mais atenção ao filho que mais necessita? Não é essa a verdadeira justiça de Deus? Aquele que precisa mais, tem que receber mais. Aquele que precisa de menos, pode sobreviver com menos. As pessoas não são iguais. Os filhos, quem é pai sabe o que eu estou dizendo, não são iguais. Podem ser muito parecidos, não são iguais. Um sempre vai precisar de mais apoio. Um sempre vai requerer mais atenção. E isso não deve gerar ciúmes nos outros irmãos. Pelo contrário, os irmãos devem ajudar os pais a ajudar o irmão. Eu tenho muito medo dessa justiça cega, né? Tudo igual para todo mundo. Eu nunca concordei com isso. Porque para mim isso não é justiça. Para mim isso é injustiça. Tudo igual para todo mundo? Não, porque as pessoas não são iguais. Você tem que dar mais àquele que precisa de mais. Olha só, leia comigo isso aqui, preste atenção. Você vai identificar a história. Olha se não é o mesmo princípio. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, com muitos publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugares com Yeshua, Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Mas Yeshua, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Veja que o mesmo princípio que eu creio que Isaac usou com Esaú, é o mesmo princípio que Yeshua usa conosco. Foi exortado pelos fariseus, porque estava o quê? Num ambiente junto com publicanos e pecadores. Pessoas de má índole na sociedade na época. Entre Israel, judeus. E ele responde o quê? Olha, quem está são não precisa de médico. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é um princípio que nós não podemos esquecer. Veja aqui. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, pessoal, meu pai disse hoje de manhã aqui, eu reforço. O nosso ambiente, nossa congregação, nós temos que ter uma tolerância maior. Nós temos que ter demonstrado em nós para com o próximo um amor maior. Um respeito maior. Sabe, é aquele amor que visa não ser conivente com o erro, mas ajudar a pessoa a sair do erro. Lembra das palavras do Rabino Cook? O amor pode coisas que a repreensão não alcança. Com amor você vai repreendê-lo, mas o amor é primeiro. Demonstre o amor primeiro e depois tente corrigir a pessoa.
Porque muitas vezes você tenta corrigir a pessoa sem o amor, a pessoa o quê? A pessoa ela não sente laços afetivos suficientes para poder confiar em você como um exortador. E aí você não consegue resultado algum. Não é isso? Muitas vezes nós julgamos demais. Eu digo que a gente tem que ser intolerante com uma coisa só, com o pecado. Aí tem que ser intolerante. E aqui nessa casa já houve situações assim. Eu sou muito tolerante, mais do que você imagina. Mas depois da primeira chance, segunda chance, terceira chance, depois de persistir o problema, depois de várias chances, aí, meu amigo, é rua. E Paulo fala para pessoas que insistem no erro e contaminam a congregação, é para serem o quê? Paulo fala, você nem comer com essas pessoas. Esses que se dizem irmãos, o ímpio não precisa ter problema com ele. Ele está lá nas trevas. Agora o camarada que se diz irmão, e na igreja contamina o rebanho, e depois de exortado, depois de recebido, de amado, ainda incide no erro, aí é rua. Mas mesmo tendo essas instruções, e já tendo aplicado, em última instância, infelizmente, essa regra, eu volto a falar para você que está me ouvindo, nós temos que ser mais tolerantes com os irmãos. E há diferentes tipos de faltas no rebanho, eu vejo isso. Tem aquelas faltas que contaminam o rebanho, essas são mais perigosas, que são pessoas que estão lá para causar confusão. Ou ela está lá para causar uma contenda entre os irmãos, ou o problema pessoal dela causa problema com os outros irmãos. Esse caso a gente tem que tratar muito específico. Também deve ser recebida essa pessoa, também tem que ser tolerante com essa pessoa, também temos que estender a mão para ajudar essa pessoa. Agora, a maioria das vezes, as pessoas têm problemas individuais, e muitas vezes as pessoas escondem esse problema. Porque tem vergonha, porque tem vergonha de se abrir com o irmão da congregação, porque tem vergonha, sabe do quê? Porque tem medo do juízo. Aí não vou falar para o irmão que eu estou passando por esse problema não, que ele vai me julgar. As pessoas morrem de medo de julgar. Você não foi chamado para julgar ninguém, quem julga é Deus. Você tem que julgar é palavra, pessoa não. Palavra você deve julgar, pessoas não. Julgar quer dizer sentenciar, não é? Então, nós temos que fomentar mais entre nós, pessoal, uma amizade verdadeira de irmãos e irmãs. Nós mandamos um comunicado para todos aqui da Heart Sion, para que viessem nesses 2 cultos de hoje. Que a palavra, olha só, o Eterno falou a mesma coisa, eu não combinei com meu pai nada, mas tanto na palavra que ele ministrou hoje de manhã, quanto agora, estamos falando no mesmo viés. Meu pai falou hoje de manhã, o tema da palavra foi: Deus odeia o divórcio, mas ama o divorciado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Yeshua veio para esses. Eu fico imaginando lá em Israel, na terra de Israel. Vai em Israel hoje. Não mudou nada. Você vai ter lá os ortodoxos, os que estão orando, os que andam até de cabeça baixa para não olhar para lugar nenhum, para não serem distraídos, os que estão tentando guardar a Torá, e muitos o fazem. Muitos são justos mesmo. E você tem lá os drogados, em Jerusalém dá de tudo. Você tem lá as prostitutas até hoje, tem lá os drogados, tem lá os maconheiros, tem tudo lá. Você anda lá na Bene Yehuda de noite, você vai ver tudo isso lá à noite. Aí eu fico imaginando Yeshua vindo a Jerusalém nesses dias. E Yeshua lá, vai lá na Bene Yehuda, e passa lá, e senta, e vai tomar um café gelado com uma turma lá, que está lá sentada. Lá tem muito café gelado, chama Ice Coffee, é o café gelado. E aí os ortodoxos passando e falando assim: peraí, mas ele não está falando que ele é o tzadik, o Machia, o justo, e está sentado aí tomando café com esse pessoal aí, com esse tipo de judeu aí? Aí Yeshua responderia: olha, vocês não precisam de remédio, eles precisam, por isso que eu estou aqui com eles. Queilá, a congregação,
é local para todos, mas principalmente para quem está precisando de ajuda, para quem está precisando de remédio, para quem está precisando de restauração, de cura. Eu acho que nem seria bom para pastor nenhum, para rabino nenhum, uma sinagoga sem problema. Seria muito monótono. Você já imaginou? Uma sinagoga com ninguém com problema, todo mundo bem, né? Todo mundo vivendo sem problemas. Acho que seria bem monótono. No judaísmo a gente fala, o rabino que só tem amigos, não é rabino. Mas um rabino que só tem inimigos, não é homem. Não pode também só ter inimigo. Mas é normal você ter problema. É normal pessoas virem a essa casa com problemas. E se a pessoa recebe um braço amigo, um braço de amor estendido, a chance da pessoa ser mudada por Deus é muito maior. Então, em sinagogas, como o nosso ambiente é mais formal por natureza, as pessoas ficam mais frias por natureza. E mais juízes por natureza. As pessoas julgam mais. Então, a palavra é, devemos julgar menos e amar mais, dar mais chance, ser mais tolerante. Eu nem gosto muito dessa palavra tolerância, não, porque tolerância indica que você suporta o outro, né? Você entende? Aí eu tolero fulano, isso é uma coisa boa de se falar. Você me tolera, você não gosta de mim, você tem que se esforçar para estar perto de mim, você me tolera. Eu não gosto de usar, eu gosto de usar respeito. Tem que ter respeito, tem que ter comunhão. Né? Tolerância é para quem você não gosta. Aqui não, aqui você não tem que ser tolerante com ninguém, aqui você tem que amar todo mundo. Aqui você tem que respeitar todo mundo. Aqui você tem que ter comunhão. Nós temos que ter comunhão entre nós, todos. Os mais, vamos dizer assim, né? Os mais santos, os menos santos, todos vocês fazem parte do corpo do Mashiach. Todos nós juntos. E temos que andar juntos também. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém fica para trás. Olha, o patriarca Isaac não era um homem guiado pelo seu, nem muito menos amava cegamente a Esaú, sem saber quem ele realmente era. Ele sabia que Esaú precisava de atenção e trabalho, pois é dos pais a responsabilidade moral de não abandonar nem menosprezar o filho contumaz. Filho contumaz precisa de ajuda. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é um desafio maior. Mas não desista. Nunca deixe de amar. Sabe por quê? É seu filho. Nunca deixe de amar. Sabe por quê? É sua filha. E se tem uma coisa que pode resgatá-lo, é o seu amor. Não estou falando em ser conivente com o pecado. Estou falando de amar. De não rejeitar. Não mandar embora. Né? Não desprezar. Não faça isso. Quer o exemplo de Esaú? Olha aqui o exemplo de Esaú. Esta atenção e o carinho especial que Isaac tinha sobre Esaú, surtiu efeito? O que é que você acha? Surtiu algum efeito? Sim e não. Mateus, sim? Oh. Meu amigo, você não nota na Torá a proximidade que Esaú tinha do pai, não? Sabia que os rabinos falam que sabia que os rabinos falam que uma das pessoas que mais honraram ao pai na Bíblia foi Esaú? Esaú é exemplo no judaísmo de alguém, de como se honrar o seu pai. Pelo menos antes do final da sua vida. Os rabinos falam que quando Rebeca pega a roupa de Esaú para vestir em Jacó, por que ela conseguiu achar a roupa? Porque era a roupa que Esaú usava, segundo os rabinos, para servir ao pai. Até quando ele entrava na tenda do pai, ele colocava a sua melhor roupa para agradar ao pai.
cozinhava os melhores pratos ao pai. Tanto é que séculos depois, quando Moisés tira o povo do Egito, Deus fala com o povo o quê? O que Deus fala com Moisés? Vocês vão passar por Edom. Edom é Esaú, descendente de Esaú, em Seir. Não arrumem confusão com eles. Não entrem em guerra com eles, não entrem em contenda com eles, não tomem nada do que é deles, não os desafiem, porque Esaú é vosso irmão. Israel é proibido de ter problema com Edom, de entrar em guerra com Edom, por causa desse legado de Esaú. Esaú chegou a respeitar o pai, esse carinho até adiantou um pouco, mas não foi o suficiente. Dê uma olhada aqui. Esaú até tratava bem o pai, e os sábios reconhecem isso, os sábios de Israel. Assim, anos mais tarde, Deus proíbe Israel de entrar em combate com Edom. Você pode consultar lá Deuteronômio 2:4, Deuteronômio 23:8. Duas referências específicas em relação a Edom. Isaac errou amando mais a Esaú do que Jacó? Olha, Esaú demonstrava o seu amor na forma que tratava o pai. Mas infelizmente, diga, infelizmente, apesar do pai ter tentado, infelizmente, Esaú permaneceu Esaú. Esaú permaneceu Esaú, caçador, homem do campo, não aquele que daria continuidade ao chamado da aliança com o Deus invisível. Isaac tentou, pessoal. A vergonha, por isso que eu falo, Isaac não fracassou. Alguns rabinos falam, Isaac fracassou. Não, fracasso seria se ele não tivesse tentado restaurar a vida de Esaú. Isso é fracasso. Agora ele deu o seu melhor, ele deu o seu amor, ele deu o seu carinho, ele investiu, ele tentou até o último instante fazer com que o seu filho primogênito fosse digno do chamado. Mesmo que a profecia se cumprisse, que ele não carregasse a aliança, mas que ele fosse um homem também de índole, um homem com a moral, um homem que não trouxesse desgosto aos seus pais. Mas infelizmente, as pessoas têm livre-arbítrio, nossos filhos têm livre-arbítrio, e eles também fazem suas escolhas, né? E você não deve se envergonhar pelas escolhas do seu filho, pelas escolhas da sua filha. Você deve sempre demonstrar amor e sempre amá-lo, não importa onde ele esteja, não importa como ele esteja. Olha aqui, nem todos os filhos seguem o caminho dos pais, mas até mesmo alguns fracassos podem ser dignos de honra. Amar os nossos filhos, independente do estado em que se encontram, é uma forma de demonstrarmos para eles o amor de Deus, porque Deus nos ama da mesma forma. Amor é uma escolha. Amor é uma atitude. Amor é um compromisso. Não é só um sentimento. O amor pode abrir as portas da salvação para alguém. E a falta dele pode fechar as portas da restauração para uma outra pessoa. Que nós possamos aprender com o exemplo de Deus, que amou o mundo de tal forma, que deu o seu único filho. Deu o seu único filho ao mundo que não queria saber de Deus. Um mundo que odeia a Deus, recebeu de Deus um presente. O seu único filho. Para quê? Para trazer juízo e morte ao mundo? Não, para trazer vida ao mundo. Porque todo aquele que crer nesse filho não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Sigamos, aprendamos com o exemplo de Yeshua. Yeshua nos amou de tal forma. Ele podia, era permitido segundo a lei dos céus, e Yeshua
não aceitar a cruz. Sabia que era permitido? Ele podia chegar e falar assim, não, mas isso é demais. Se fazer maldição pela humanidade é demais. Trazer expiação para a humanidade é demais. Eu não quero. Sofrer esse tanto é demais, eu não quero. O Eterno teria aceito. Mas olha a oração dele no Getsêmani, chorando, agoniado, porque era muito difícil que ele estaria para passar. E até ele sentiu essa dor. Ele falou, Pai, se possível, se for possível, passa de mim essa missão, é muito. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero te obedecer até o final. Foi por amor a Deus e a você que ele fez isso. Ele te estendeu a mão. Quando te estenderam a mão, você não era justo. Quando te estenderam a mão, você não sabia o que era Torá. Quando te estenderam a mão, você não tinha nada para oferecer para Deus. Mas não foi estendida a mão para você? Você não foi trazido para perto da comunidade de Deus? Não foi oferecido para você palavra, instrução e restauração? Então faça a mesma coisa. Vamos estender mais a mão. Aqui na Har Etzion, vamos estender mais a mão. Vamos abraçar mais. Vamos conversar mais. Vamos nos interessar mais pelo problema do nosso próximo, pela vida do nosso próximo. Vamos parar de julgar um pouco. Nos meios judaicos é muito comum, né? Julga demais, aponta dedo demais. Não, vamos voltar aqui. Vamos ser mais tolerantes, vamos ser mais respeitosos. Vamos amar mais. Amém? Graças a Deus.